Saúdo a todos os meus irmãos e minhas irmãs, com a graça e a paz. Eu sou o pastor Evaldo Pimenta e para mim é um privilégio muito grande a gente ter esta chance de juntos meditarmos nas Escrituras Sagradas e analisarmos os textos neste canal. Desde já eu quero lhe pedir que compartilhe esse vídeo só com todo mundo e em todos os meios sociais possíveis. Ligue para os seus familiares, para os seus amigos, compartilhe no Facebook, no WhatsApp. Eu tenho certeza que será de grande valia para todos nós e muito edificante para você. Caso você não seja inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Acione o botão de notificações, o sininho, para que você receba os novos vídeos e não deixe de dar o seu like. Para nós é muito importante. Desde já eu quero lhe pedir que abra o seu exemplar da Bíblia Sagrada no livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Nós vamos analisar a Escritura acerca da vida deste profeta. Eu sei que muitos já estão familiarizados com Jonas, mas é importante nós analisarmos minuciosamente tudo aquilo que o Senhor Espírito Santo tem a nos ensinar com esta mensagem. Jonas foi filho do profeta Amitai e profetizou na terra conhecida como Get-Efer, ou cidade de Samaria. Ele profetizou no tempo em que 2 reis reinavam sobre Israel, Roboão e Jeroboão II, os 2 filhos de Salomão. Isso você vai encontrar nas Escrituras em 2 Reis, capítulo de número 14, versículo de número 23. Como todos sabem, assim como Salomão morreu, logo após a sua morte, o reino de Israel foi dividido. As 12 tribos, como nós conhecemos, desta forma, como 12 tribos, essa nomenclatura deixou de existir. 10 tribos ficaram com as terras do norte de Israel e 2 tribos ficaram ao sul. As 2 tribos do sul, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ficaram responsáveis pelo templo, pelos oráculos de Deus, pela ortodoxia do sagrado, por tudo que tinha vínculo com o templo e com o sacerdócio. Já as 10 tribos que ficaram ao norte, e em especial como capital a terra de Samaria, eles ficaram muito abertos ao sincretismo religioso. Essas 10 tribos tiveram reis muito loucos, homens que eram politeístas, e a cada incisão, a cada mudança de rei, eles ficaram abertos à absorção a outras crenças. Nesse tempo, Jeroboão ficou como o grande governante do norte de Israel, e tendo em capital a Samaria, e Roboão ficou ao sul, com as 2 tribos, cuidando do sagrado. E Jonas profetizou nesse tempo de muita guerra política, de muita instabilidade política. E pior ainda, as 10 tribos do norte estavam sendo invadidas pelo povo de Nínive. E os ninivitas, eles compreendiam aquela terra a oeste do Iraque, onde hoje nós conhecemos como a terra de Mossul. Lá está a cidade de Nínive. Essa cidade de Nínive não é a Nínive marítima, é a Nínive daquele local deserto. Até hoje há ruínas de Nínive ali em Mossul, foi destruída em grande parte em 2008 pelo ISIS, que é o grupo radical islâmico, destruiu completamente a cidade de Mossul. E lá está a antiga cidade de Nínive.
E esse povo ninivita era um povo de guerra, matava, estuprava, invadia cidades, roubava bens, era um povo de uma dura cerveja. Era um povo perverso, um povo mau. E Jonas recebe uma missão que para ele parecia uma missão impossível. Falar ao inimigo uma mensagem do Todo-Poderoso. E Deus chama Jonas e fala: Jonas, levanta-te agora e vai à grande cidade de Nínive e profetiza e dize a ela que se ela não se converter dos seus maus caminhos, se ela não mudar as suas atitudes, eu virei a ela e a destruirei. Ela será subjugada pelo meu poder. Quando criança, eu me lembro que nós pintávamos em quadros infantis muito sobre Jonas, que foi engolido por um grande peixe, cantávamos louvores falando sobre Jonas, mas o que se falava muito era sobre a covardia de Jonas. Um profeta que recebeu um mandamento divino, uma missão de falar ao povo e covardemente fugiu. Só que quando nós analisamos minuciosamente o texto, o problema de Jonas não foi a covardia, muito pelo contrário. Jonas não estava com medo dos ninivitas. Não foi esse o sentimento que motivou a fuga de Jonas. A história diz que Deus vira para Jonas e fala: Jonas, se levanta e vai à grande cidade de Nínive e diga a eles que eu vou subjugá-los. Eles têm que se converter. Eles têm que mudar as atitudes deles, porque se eles não mudarem, eu os destruirei. E Jonas fala: não, eu não vou falar isso para eles, porque eu sei que tu és um Deus bom, que a tua misericórdia dura para sempre. E se eu falar para este povo que o Senhor irá destruí-los, caso eles não mudem as suas atitudes, corre o risco deles mudarem as atitudes, se arrependerem e o Senhor usar de misericórdia para com eles e não os destruir. Eu não vou fazer isso. E a história diz que Jonas compra uma passagem e, ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, para a Espanha. E se você olhar geograficamente o que a Bíblia diz acerca de Nínive, a distância entre Nínive e Tarsis, é a mesma coisa dele estar comprando uma passagem para a Lua, de tão distante que era. E Jonas, com raiva de Deus, por causa do risco a qual Deus estava colocando ele, em pregar para os seus inimigos e correr o risco dos seus inimigos se converterem. E às vezes isso ocorre no nosso coração quando a gente deixa a religiosidade nos transformar em pessoas críticas. Quando a religiosidade dentro de nós, ela nos deixa pedrados, a ponto de acharmos que nós estamos perto de Deus, buscamos a Deus e somos mais detentores dos direitos de Deus. E isso vai fazendo a gente ficar desalmado. Vai criando em nós uma arrogância, uma presunção, uma jactância que vai nos tirando a presença de Deus. E isso é muito perigoso. É o que aconteceu com Jonas. Ele queria que Deus destruísse a qualquer forma os seus inimigos, sem correr o risco deles se converterem ou se arrependerem da maldade que eles faziam. E o que diz o texto é que ele compra uma passagem para Tarsis, para a Espanha, e quando ele entra num navio, porque naquela época os navios eram utilizados para poder levar víveres para outras nações, quando ele entra e no meio do oceano vem um vento terrível, Deus envia um vento impetuoso sobre aquele navio, a ponto do navio começar a bater no meio do oceano e a se quebrar, a se despedaçar. E os homens que estavam ali, segundo o texto das Escrituras,
eles começaram a jogar os seus víveres fora, todos os seus bens sendo lançados no meio do mar, com medo de afogarem-se, no medo de morrer no meio do oceano. E cada um começa a aclamar o seu Deus, porque ali a cultura daquela época era uma cultura completamente politeísta, todos adoravam a deuses da época e deuses completamente setoriais. E começaram a clamar, a fazer o culto ecumênico ao dia de todos os santos. E começaram a clamar, enquanto as Escrituras diz que Jonas, com raiva de Deus, com ódio da misericórdia de Deus, ele vai para o alçapão do navio dormir. E segundo o texto da Septuaginta, que é o texto dos 70 anciãos, diz que ele dormia profundamente. Aquele sono mesmo profundo de quem não quer saber de Deus, de quem está com raiva de Deus e não quer outra coisa a não ser dormir. E os homens começam a procurar. Qualquer um que estivesse no navio deveria estar orando ao seu Deus. E alguém vai lá onde Jonas está, no meio das caixas, e pergunta a ele: da onde tu vens? Qual é a sua terra? Qual é o seu povo? Qual o Deus que você serve? E Jonas, de uma forma descarada, fala: olha, eu sou hebreu e sirvo ao Deus do céu, da terra e do mar. E esse navio está quase quebrando com uma tempestade terrível porque eu estou fugindo do meu Deus. E os homens entram numa loucura terrível e falam: você é louco. Como aqui todos nós adoramos a deuses setorizados. Quem adora o Deus do mar vai para a terra, quem adora o Deus da terra vai para o mar. Agora você adora o Deus da terra, da água e do mar. Como você pode fugir de um Deus desse? É impossível, você é louco. E Jonas fala: olha, eu estou fugindo de Deus e se vocês querem sobreviver a esse naufrágio, é importante que vocês me joguem no mar. O camarada precisava ser jogado no mar para que o vento e o mar se acalmassem. Ou seja, a perversidade no coração do profeta era tão grande que ele preferia a morte do que ter a possibilidade de ser um instrumento de transformação para seu inimigo. Faz-me lembrar muitos acontecimentos no nosso meio chamado cristão. Há pessoas que têm esse sentimento de pertencimento a Deus que se acham melhores do que as outras, se acham mais santas porque buscam, porque oram, e tem um olhar preconceituoso com tudo aquilo que é diferente. Não é assim? Quando não, há ministros também, sacerdotes, que têm o prazer de amaldiçoar qualquer pessoa que saia do seu vínculo religioso ou que não faça parte do seu pertencimento teológico ou doutrinário, que tem o prazer de dizer: fulano está amaldiçoado em nome de Deus, em nome de Jesus e de qualquer outra coisa, simplesmente porque a pessoa não falou ou não pensa como ela. E isso é um sentimento muito perigoso, é o que Jonas estava sentindo. E o que se diz é que os homens ouviram Jonas pedir a morte e mesmo assim tiveram misericórdia do profeta, porque eles mesmos oraram ao Deus de Jonas, pedindo: Deus, que o Senhor tenha misericórdia desse homem e de cada um de nós. Que o Senhor não venha com a sua ira nos destruir a ele. E eles lançaram sorte, e todas as vezes que eles lançavam sorte, a sorte caía sobre Jonas. E Jonas falou: não, me jogue ao mar que o vento e a tempestade vai parar. E depois de muito eles insistirem com a misericórdia de Deus, pedindo a Deus que tivesse misericórdia, eles resolveram lançar a Jonas, e quando lançaram a Jonas no mar, diz o texto que o mar cessou, que o vento parou, e houve bonança, e aquele povo todo se converteu a Deus, e falaram: realmente o Deus de Jonas, o Deus que estava a ponto de destruir este navio, é o verdadeiro Deus.
e eles se converteram e queimaram incenso e adoraram a Deus. Jonas, por sua vez, caiu no mar escuro, profundo, e o que se diz é que ele foi engolido por um grande peixe. O Senhor Jesus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 40, Jesus disse que era uma baleia. Tudo indica que era uma cachalote, aquela baleia enorme com a garganta grande. Até porque se você entrar no Google aí e procurar algumas declarações de um marinheiro inglês do século XX, tem aí um marinheiro que caiu no mar e foi engolido por uma cachalote e ficou 48 horas dentro do peixe e foi resgatado com vida. Então não é algo alienígena, um ser humano ser engolido por um cachalote e sair intacto. O que se diz o texto é que Jonas, dentro do peixe, faz aquela oração extraordinária que você encontra no livro de Jonas, uma oração que é de nós batermos palmas, de nós chorarmos de alegria, porque falou: Senhor, do ventre da escuridão eu te clamo e lhe peço. E você já conhece essa oração muito bem. E diz que Deus ouve a oração de Jonas, essa oração profunda e sincera, e dá ordem ao grande peixe, diz: vomita Jonas. E o peixe vomita Jonas e bota Jonas para fora. Em contrapartida, Deus fala para Jonas: olha, vai à cidade de Nínive e prega a eles que se eles não se converterem, eu vou destruir. Jonas não obedece. E Deus fala para o peixe: vomita Jonas, o peixe obedece. Então, você vê, é mais fácil um animal obedecer ao Todo-Poderoso do que um profeta com o coração angustiado e maligno. E eu não culpo Jonas, também não estou aqui para julgar ele, eu estou aqui para aprendermos. Eu estou aqui para aprender com o que pode acontecer com o nosso coração se nós levarmos a nossa vida espiritual desta maneira, se não nos olharmos, nos interiorizarmos, não tomarmos cuidado de continuarmos sendo humanos. O homem, ele se achava profeta e bom demais a ponto de achar que Deus não era para Deus, de maneira alguma, perdoar aqueles seus inimigos que tinham subjugado a sua nação. Mas o amor de Deus é muito maior do que a gente possa imaginar. Nós que temos essa arrogância de apontarmos o dedo para as pessoas que são diferentes, dizermos e até instituímos esse para o inferno, aquele para o céu, isso é absurdo. Isso é completamente maléfico, maldoso. Isso vai nos tirando o bem-estar do espírito. Nós vamos nos tornando a anticoisa do Evangelho quando pensamos assim. Mas Jonas, ele foi vomitado e diz o texto que ele iniciou a sua caminhada até muito próximo da cidade de Nínive, mas ainda assim não foi para profetizar, foi para sentar no meio do deserto pedindo a morte, tanto que ele fala: eu peço ao Senhor que me mate, eu prefiro morrer do que ver o meu inimigo se convertendo a Deus. E no fundo, nós enxergamos isso no texto, que ele estava com uma esperança de que a qualquer momento Deus viesse destruir os ninivitas. E de longe ele espera a destruição deles, falando: não, eu sou de Deus, eu mereço que Deus me ouça, que Ele faça o que eu quero, que Ele destrua os meus inimigos, Ele tem que me honrar. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, com certeza vai me ver no palco. Esse era o sentimento de Jonas, cantado pelo coração maléfico do homem, que se achava muito diante de Deus. E diz o texto que Deus faz nascer do dia para a noite uma erva, o sol escaldante, ele próximo a Nínive, podia avistá-la de longe, mas não queria ir porque a esperança dele não era a conversão, era que Deus subjugasse os seus inimigos. E aí nasce uma erva que vai tampa a cabeça de Jonas, e aí que Jonas se sente o profeta e fala: ah, Deus, como tu me ama.
no meio do sol escaldante, e essa planta aqui me protegendo, como o seu amor por mim é maravilhoso. Obrigado porque eu sou fiel. Obrigado porque eu não sou como esses que o Senhor está para subjugar. E aí ele regozija-se diante da misericórdia e da sombra que Deus tinha colocado sobre ele. Mas ao mesmo tempo em que Deus coloca a sombra, daqui um pouquinho, o Senhor manda um bichinho. Um bichinho. E o bichinho sobe na planta e come a planta. Destrói a planta. E Jonas chora. Chora profundamente a morte da planta, porque o bichinho destruiu a planta. É o instrumento que Deus usa na vida do profeta, o bichinho, para despertar o profeta. E aí Jonas pede a morte, fala: Senhor, me mate, eu prefiro a morte. Porque o Senhor permitiu que o bichinho matasse a minha planta, a minha sombra maravilhosa. O Senhor não me ama, o Senhor não me quer, o Senhor não me honra, não honra a minha palavra profética, meu Deus. E o Senhor vem e fala: Jonas, é justo a sua reclamação? É justo você estar reclamando por uma planta que você não plantou, que você não teve o trabalho mínimo de regar para que ela viesse crescer. De um dia para a noite você a conheceu porque ela veio e te deu uma sombra. Mas você não plantou, você não fez nada para que ela estivesse aí, e você tem misericórdia dela e clama pela morte porque um bicho veio e a destruiu? Se você, sendo humano, tem misericórdia de uma planta que você não criou, imagine eu, Jonas. Se coloque no meu lugar, o Criador de todas as coisas. Não terei misericórdia dos homens e mulheres e das crianças que estão na cidade de Nínive, se destruindo não só pelo fato de que serão destruídos se não mudarem, mas com o coração destruído, porque ao invés de estarem regozijando o amor que eu tenho para colocar no coração do ser humano, estão cheios de mágoas, de rancor, de ódio, de amargura. Eu tenho o melhor para dar a esse povo, que é o meu amor, os transformando. Eu não vou ter misericórdia desse povo, Jonas? Você não criou essa planta e está cheio de misericórdia por ela e acha que eu não vou ter misericórdia deste povo? E Jonas cai em si e, muito contra gosto, vai obedecer à voz do Senhor. E diz que Jonas não teve nenhuma mensagem, ele foi até a cidade de Nínive e gritou por 7 dias e disse, gritando por cidade adentro igual um louco: em 7 dias Nínive vai ser subjugada. Faltava um dia, ele falava 7. Faltava no segundo dia, em 6 dias Nínive será subjugada. Em 5 dias Nínive será subjugada. Todo dia ele falava isso na cidade. Ele não dava nenhuma mensagem de arrependimento. Porque no coração dele ele queria mesmo que aquele povo se arrebentasse na mão de Deus, que eles fossem mortos mesmo e destruídos pela mão do Todo-Poderoso. Esse era o anseio no coração do profeta. Porém, quando foi se aproximando o 6º dia, disse que o rei se sentiu acuado pela voz do Deus de Jonas e se converteu. E pior ainda, ele colocou um jejum nacional e universal naquela terra, porque ele botou até os bois, botou os camelos, botou todos os seres vivos para jejuarem também, tampou a boca de todo mundo, se vestiu todo mundo de saco no meio de cinzas e pedindo perdão pelos males que eles fizeram às outras pessoas. E Jonas, completamente perplexo diante da operação no coração deles que Deus estava colocando ali, que não existe nada mais poderoso
uma obra maravilhosa vinda de Deus do que um coração contrito diante do Senhor e arrependido. Jonas, ele vê Deus tendo misericórdia daquele povo e mudando de ideia, não destruindo aquele povo. E o que se diz é que a oração de Jonas diante de Deus dessa vez foi: eu não falei, eu não sabia que tu eras um Deus de misericórdia e que se esse povo se convertesse, o Senhor não os destruiria. É por isso que eu mesmo não queria vir para falar com eles que o Senhor iria destruí-los, porque corria esse risco deles se converterem, deles se arrependerem e o Senhor não destruir. E a história, ela deixa essa lição para a gente. A lição de que nós não devemos nos pedrar por causa das nossas supostas convicções, nem tampouco por nossas bandeiras religiosas, porque elas não são importantes. Bandeiras são só bandeiras, partidos são só partidos. Não tem importância nenhuma, o mais importante é o amor, é a misericórdia, é a paz, é o perdão. É arrancarmos de dentro de nós as raízes de amargura que deixamos ser implantadas dentro de nós com a maior facilidade do mundo. Abrimos a nossa guarda para esses sentimentozinhos perversos que vai nos corroendo como um bicho, como esse bicho que comeu aquela erva que nasceu no deserto, vai corroendo o nosso coração. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo aí que têm dificuldade de perdoar, e não só perdoar as pessoas, perdoar a si mesma, por causa de decisões erradas que tiveram na vida. E eu quero que você pare com isso. Em nome de Jesus, mude o seu pensamento, que haja uma mudança de mente, uma metanoia em você. Nós, como seres humanos, estamos em constante aprendizado. A palavra diz que devemos andar até chegarmos à estatura de varões perfeitos. Só que na nossa vida, infelizmente, a sabedoria só nos chega quando nós já não precisamos dela. É por isso que você está aí, uma pessoa de 60 anos, que fica, vira e mexe pensando: eu queria estar com meus 40. Eu teria feito tudo diferente na minha vida. Sabe por que você pensa assim? Porque a sabedoria chegou, mas o tempo passou, e quando ela chega, já não dá mais tempo de você mudar nada. Porque a sabedoria chega quando nós já não precisamos. Isso não acontece só com você com 60, quando você tiver 70 vai ser assim. Quem está com 20, está me vendo agora, pensa da mesma forma. Quem está com 30 também, eu queria ter 20. Quando você está com 50, eu queria ter 30. E assim acontece com todos nós. Mas o importante é que você está aprendendo. E o aprendizado é necessário. Mas para que a sua existência venha a ser melhor, você tem que estar disposto a aprender e a mudar. Isso demanda de muita humildade. Humildade que não estava no coração de Jonas. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender o que é humildade. Elas geralmente confundem humildade com simplicidade. Simplicidade é o fato de uma pessoa não ser arrogante e não querer mostrar para as outras aquilo que ela não é. Por isso, uma pessoa simples, ela não se veste de forma extravagante. E aí ela não demonstra um sentimento de superioridade no coração. Isso é uma pessoa simples. O humilde não é, geralmente humilde não é simples. A grande maioria das pessoas simples, grande parte delas não é humilde, porque a palavra humildade, ela é muito singular. A palavra humildade vem de humus. E o que é humus? Humus é o substrato. É a terra misturada com estrume, preparada para boa semente. A palavra humildade vem de humus, que significa a terra preparada para receber boa semente. Então, o humilde é o ensinável. É aquele que está disposto a aprender não só com seus erros, mas com erros de outros. Isso é o humilde. O humilde está disposto a mudar de ideia a todo instante.
O humilde aprende com tudo, está com a mente aberta ao aprendizado, a mudanças, a metanoia, a se transformar. Tem muitas pessoas soberbas que não mudam. E aí a soberba começa a cegar elas, elas começam a ter esse sentimento de Jonas, sabe? Sentimento de destruição para o outro, sentimento de vingança, de angústias profundas. Pessoas que não perdoam e não perdoam a si mesma por errozinhos que tiveram na vida. Meu irmão, se você caiu, levanta. Se você errou, conserta. Se você falhou, reconhece o erro e não fica na posição que você está. É só você mudar, só depende de você. Só depende de você. É uma atitude sua para que tudo mude. A mesma coisa aconteceu com Jonas, só dependia dele. Era ele e ele mesmo. O que estava no coração dele só poderia ser mudado se ele o mudasse. Primeiro entendesse. O que Deus fez é mostrar para Jonas o que estava no coração dele. Por isso todo este cenário. Deus podia mandar qualquer outro profeta falar para o povo de Nínive, o povo de Nínive iria converter os seus caminhos da mesma forma, mas decidiu para Jonas, usar Jonas, não porque Jonas é especial, não porque Jonas é o queridinho de Deus, mas Deus queria mostrar a Jonas o que estava no coração dele. É assim que acontece com todos nós. Por que Deus permitiu o povo de Israel ficar 40 anos no deserto? Para mostrar o que estava no coração deles. Por que a tempestade muitas vezes pega o nosso navio e parece que vai destruir tudo? Simplesmente para mostrar o que está no nosso coração. Meu conselho para você é que você guarde esta palavra. Medite profundamente nela. Analise mesmo. Se interiorize, veja o que precisa ser mudado, o que precisa ser reformado. Toda reforma é dolorosa porque demanda da gente muito exercício, tirar coisas do lugar, limpar espaços, modificar o projeto inicial. Mas faça essa mudança no teu coração, mude seu sentimento, mude a sua forma de olhar, purifique o teu olhar. Porque são os olhos a lâmpada do corpo. Se o seu olhar for luminoso, tudo em você terá luz. Pavimente a sua existência com essa palavra. E mais uma vez eu quero lhe pedir, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Nós vamos voltar outras vezes a analisarmos as Escrituras. Essa foi apenas uma porção, eu quero que você se delicie com ela, mas compartilhe com outros, porque eu sei que será de grande valia e edificação para muitos. Que Deus te abençoe, um beijo e fique na paz em nome de Jesus. Amém.